É muito fácil também, com todo o respeito ao Chacon, a todo mundo da mesa, falar que a Argentina é uma grande seleção. Agora, dizer que a Argentina está jogando bem essa Copa do Mundo, me desculpa, então realmente eu não entendo nada de futebol. Porque então tá um saco assistir futebol. Porque os jogos da Argentina são horrorosos. Não tem jogo bom da Argentina. E vamos lembrar, a Argentina jogou contra a Arábia Saudita. A Argentina jogou contra uma Polônia que o técnico era o Paulo Sousa, que é horroroso. A Argentina jogou contra o México, que é o México mais fraco dos últimos anos. A Argentina agora jogou contra a Austrália, que só tem natação e surf. Então não dá pra dizer que essa Argentina tá jogando um bom futebol. Me desculpa, não dá. Pra quem já viu bom futebol de grandes seleções, isso pra mim não dá pra você dizer que é um bom futebol. Pra mim, repito, é uma seleção fraca sim. Pode ser campeã do mundo? Óbvio que pode. Porque o futebol tá um nível baixíssimo nessa Copa. Eu não vejo jogo bom nessa Copa do Mundo. Isso me incomoda. Claro, me desculpa. Mas pilhado, o futebol hoje é mais competitivo. Então tá bom, vai ser um futebol competitivo e chato. Porque é um futebol chato. Até o Bruno falou nos últimos programas, pilhado, mas não tiveram grandes seleções nos últimos anos. Eu concordo com ele. As últimas grandes seleções que eu vi, jogos que me agradaram, alguns, não todos, foram a Espanha de 2010, porque tinha a base do Barcelona, e a Alemanha de 2014, porque tinha a base do Bayern de Munique. Então, eram times que em alguns jogos você gostava de ver futebol. Hoje, eu estava doente, eu vi vários jogos dessa Copa do Mundo, que eu tive que ficar em casa. Não tem um jogo bom, cara. Não tem um jogo que eu fale, caramba, que jogão. Como foi bom ver esse jogo. E isso me desagrada. Tava um jogo insuportável de assistir, até sair o gol do Messi. E depois, aquele gol entregue pelo goleirão, entregando a paçoca. Então, o que eu digo achei um jogo chato, achei um jogo ruim, e não vou dizer aqui que a Argentina tá jogando um bom futebol. Pra mim, não tá jogando, assim como também não tá jogando um brilhante futebol, nenhuma seleção dessa Copa. O Bruno foi brilhante quando ele falou que o Mbappé, por enquanto, é a graça dessa Copa. Porque ele sim é o cara que decide, é o cara que pega, que vai pra cima, que faz essa França ter um futebol legal de assistir. Mas não porque a França tá brilhante, porque o Mbappé tá chamando mais a responsabilidade. Eu continuo insistindo nisso. É uma Copa de nível técnico baixíssimo, é uma Copa de jogos chatos de assistir, e eu rezo para que quando comecem os grandes confrontos, as seleções queiram jogar. Não fica esse negocinho de não querer levar gol, porque o jogo fica muito chato. Pô, o Flávio Prado, o Piperno, eles viram um futebol que eu queria muito ter visto. Da década de 80, o Flavinho até mesmo, mais pra trás. Ver Pelé jogar, ver Zico, ver Maradona, ver grandes craques jogarem. Porque esses caras queriam jogar bola. Hoje em dia a gente vê as seleções mais preocupadas em não levar gol do que em fazer. Então ficam jogos chatos. Pô, todo mundo quer ver Copa do Mundo com o jogão. E me desculpa, eu não lembro de ter visto um jogaço, de falar assim, esse foi o jogão da Copa por enquanto. Eu não assisti. Quero muito que quando comecem a ter os grandes confrontos, Argentina e Holanda, Brasil e Argentina, Brasil e França, que esses jogos sejam bons e que não sejam jogos, vamos defender, não vamos levar gol e vamos tentar achar uma bola. Porque eu gosto muito de futebol, mas eu tô achando o futebol dessa Copa muito ruim tecnicamente e muitas vezes chato de assistir. Queria até passar a pergunta pro pessoal da mesa se eles concordam. Eu sei que vai vir aquele discurso, mas nas últimas Copas também não tiveram grandes jogos. Mas que comecem a ter, pô. Porque tá chato assistir um bando de jogo sem grandes jogadas, sem um futebol mais propositivo. E aí, Bruno, Piperno, Flávio, Chacon? A gente discutiu sobre isso algumas vezes, né? O nível da Copa, ele, assim, realmente não é, assim, são poucos grandes jogos por enquanto que você, assim, vai guardar. Acho que o melhor foi Espanha e Alemanha, até porque eram duas seleções
de um nível mais alto, apesar da eliminação da Alemanha. E a Espanha e a Alemanha eram duas seleções que têm uma proposta até parecida. A Espanha consegue impor mais a sua proposta de ficar com a bola. A Alemanha até teve que se modificar durante aquele jogo. Mas realmente, assim, o que o Pilhado falou, o que eu digo, o jogo de seleções é meio assim mesmo. É um futebol dessa maneira, né? O jogo de seleções, ele é muito dessa forma. Deve melhorar com confrontos mais fortes, porque quando você tem realmente uma Austrália, ela só vai se defender, ela não vai tentar mais nada. Então, um jogo, a partir das quartas de final, nós teremos jogos de equipes de níveis assim mais próximos. Então, a tendência é que melhore, a tendência é que seja um jogo com mais espaço, porque os dois vão tentar buscar alguma coisa. Mas, realmente, assim, eu não vejo muita diferença dessa Copa para a Copa da Rússia, por exemplo, e para outras ali. Eu citei já em alguns programas. Para mim, a Copa do Brasil foi um pouquinho acima. Acho que a Copa do Brasil foi uma Copa com mais times tentando buscar o jogo. A Copa da África, acho que foi desse nível, mais ou menos, como a da Rússia e essa do Catar. Então, assim, o jogo de seleções é muito assim, né? Até porque não tem o mesmo conjunto, não tem o dia a dia. Mas imagino que agora passe a melhorar nas quartas com confrontos mais abertos, né? Se a gente pode ter, além desse Holanda e Argentina, pode ter um França e Inglaterra, pode ter um Portugal e Espanha. Então, eu imagino que o nível deve melhorar. Vão ter encontros de dois times que vão mais ou menos no mesmo nível, que devem buscar mais, ficar com a bola, agredir mais o adversário. Ô Flávio e Piperno, falando sobre a qualidade dos jogos, falando dessa Copa do Mundo. E aí, vocês vão na linha do Pilhado, do Bruno, vocês concordam? Me parece bem natural que isso aconteça, né? O jogo hoje é um jogo mais de força, um jogo que exige mais velocidade. Aliás, a distância percorrida por um jogador numa Copa do Mundo de hoje dá mais ou menos quase o dobro ou até mais, do que na Copa de 70, por exemplo. Então você exige você precisa ter muita força física, muita rapidez de raciocínio e um bom jogo de conjunto. E nesse último item fica complicado, porque os times eles não são times, eles são seleções. Eles se juntam ali, eles vêm de culturas diferentes, às vezes até de preparações diferentes. Então é muito difícil que uma seleção se encaixe de uma tal forma que ela consiga fazer partidas maravilhosas e tal. A própria Holanda, é engraçado ver a Holanda jogando no contra-ataque, é até meio chocante, né? Em 14 em 10 já foi meio assim, tá? Então, mas é até meio chocante, que a Holanda é outra coisa. A Holanda é a própria posse de bola, a Holanda do Rio dos Mitos e tal. No entanto, o Van Gaal não perdeu um jogo até hoje em Copa do Mundo. Nessas duas Copas, ele não perdeu nenhum jogo. Ele foi eliminado nos pênaltis pela Argentina. Aliás, eu conversava com o Mauro Betti. A Holanda, ela não perde um jogo de Copa nos 90 minutos desde as oitavas de final de 2006 contra Portugal. Que em 2010, ela perdeu a final para a Espanha na prorrogação. Na estatística entra como uma derrota, apesar de ter tido na prorrogação aquele gol do Iniesta. Em 14, ela não perdeu, ela ficou invicta, ela caiu nos pênaltis para a Argentina na semifinal, depois ganhou do Brasil na disputa do terceiro lugar, não disputou em 18, né? Aí é culpa da Holanda, né? Ela não estava lá para disputar e para perder jogo. E agora, em 22, ela tem 3 vitórias e um empate. Então, mas é num sistema bem mais simples, vamos dizer assim. Você tem uma bola trabalhada, o jeito de jogar, quem faz isso é a Espanha, porque traz uma escola de La Masia, né? Pega os meninos de La Masia, coloca lá, e eles estão habituados, eles jogam nesse sistema desde muito jovens. A Alemanha poderia fazer alguma coisa desse tipo, que também é o mesmo sistema, mas a Alemanha não consegue sair desta maldição do 7-1. E a Bélgica chegou com uma geração mais envelhecida também, que é outra que faz esse tipo de trabalho. Então me parece natural, né? E não acredito que saia, a não ser tipo assim, uma Argentina e Holanda. Eu acho que os dois vão se respeitar muito. Pode sair um jogão, tipo assim, um faz um gol logo de cara e o outro vai ter que sair. Aí já fica... Nós tivemos um França e Alemanha na Copa passada que foi assim, né? Foram saindo os gols e tal, o outro vai ter que reagir. Mas não acredito que a gente vai ter jogos taticamente brilhantes, jogos maravilhosos. Não acredito, não. Mas, o Pilhado, você falou, nenhum jogo dessa Copa me agradou e tal. Nem a estreia da seleção brasileira contra a Sérvia te agradou? Pedro, eu achei um bom jogo, né? Eu até elogiei no dia
Achei uma boa partida, principalmente no segundo tempo, né, da seleção brasileira. Ali me agradou um tempo, mas também não é dizer que encheu meus olhos, mas foi um grande segundo tempo. O segundo tempo me animou. Agora, é preocupante, na minha opinião, isso que o Flávio falou. Porque um cara que acompanha futebol há tanto tempo me dizer que a tendência é que os jogos de Copa do Mundo de seleções sejam chatos desse jeito, então eu vou perder o prazer de ver jogo de seleção. Porque realmente, ver um bando de jogo chato desse jeito, e aí eu pergunto pra ele, por que antigamente as seleções jogavam bem? Né? Por que a seleção de 70 do Brasil encantou? Por que a seleção de 82 do Brasil encantou? Por que a seleção de 74 da Holanda encantou? Por que a seleção da Hungria em 78 encantou, em 74 encantou? Porque essa é a minha pergunta, é porque eles treinavam mais tempo, hoje eles não têm mais tempo para treinar, porque realmente, para mim, o futebol da Copa do Mundo, futebol da Copa América, futebol das eliminatórias, tá chato, não tá legal de ver, como eu vejo vários jogos da Champions League, até alguns jogos da Libertadores, que são bons de assistir, que tem muitos lances de gol. Então eu posso me preparar para isso. O Flávio, que acompanha futebol há mais tempo, o Piperno, o Bruninho, que é uma enciclopédia, que assiste tudo que é jogo, a tendência é que o futebol de seleções se torne insuportável. Esse jogo chato, com poucos perigos de gol, e a gente vai viver isso, não tem como isso melhorar, não tem como as seleções tentarem propor mais jogo, tentarem jogar mais ofensivamente. Vai ser sempre esse negócio, tentar não levar gol, achar um gol e pronto, ganhamos uma Copa do Mundo. Você citou várias seleções históricas, então vamos pegar de 70, porque essa eu estudei mais. Do amistoso contra o Bangu, quando a seleção ainda foi o último jogo dirigido pelo Saldanha, até o dia da conquista do Tri, se passaram 99 dias. Ou seja, entre a convocação do Saldanha e o título lá com o Zagallo, a seleção ficou junta quase 120 dias. Então, antigamente as seleções treinavam, elas trabalhavam muito mais tempo do que hoje. Nessa Copa, por exemplo, com esse calendário alterado, as seleções se apresentaram uma semana, 10 dias antes da estreia. Então, ninguém monta time num espaço de tempo tão curto assim. É claro que vai ficar cada vez mais difícil a gente ver seleções memoráveis, exatamente porque elas vão trabalhar cada vez menos. O jogador vai ficar cada vez mais tempo à disposição do clube dele, que paga fortunas para isso. O clube não gosta de ficar cedendo o jogador lá para a seleção toda hora. Então, esse é um fator que explica muita coisa. E outra, eu acho que nessa fase, não que a gente passe a ver necessariamente jogos espetaculares, mas a Copa do Mundo vai ser, eu acho que cada vez mais, um torneio que vai marcar pela dramaticidade dos jogos do que pela qualidade técnica, porque... Isso já aconteceu bastante nessa Copa. Exatamente, os jogos vão ser cada vez mais parelhos, decidido ali no finalzinho, a última bola, tipo hoje, a Austrália perde um gol, ontem o Uruguai reclamou pênalti, teve uma chance no finalzinho. Então os jogos vão ser marcados muito mais por isso, essas coisas, né, emocionantes, essas coisas dramáticas, às vezes de queimar ou de elevar reputações, do que propriamente por grandes novidades como essa que você citou aí da Holanda de 74. E isso não vai acontecer mais. Ô Pilhado, muito obrigado pela sua participação. Mais um dia aqui de trabalho. Amanhã tem mais. Amanhã, por exemplo, tem a Inglaterra em campo. Então, muito obrigado e até amanhã, Pilhado. Tamo junto. Valeu, Pedrinho. Valeu, Flavinho, Bruninho, Piperno. Tamo junto. Boa cobertura aí de Copa do Mundo para todo mundo e que a gente veja mais bons jogos, é o que eu desejo. Tamo junto, rapaziada. Beijão aqui do Catar para todos vocês.